Vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 a 17. 10 a 17. Primeiro aos Coríntios 1, de 10 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te somos gratos por este dia em que podemos adorar o teu nome, ainda que, ó Pai, privados do culto corporativo, do culto público, mas te agradecemos porque em nossos lares e casas podemos adorar ao Senhor e agora, Pai, podemos receber a exposição da Tua Palavra. Pedimos que nos abençoe, pedimos que nos ajude a entender este texto e, sobretudo, Pai, aplicar a Tua verdade em nossos corações, que o Teu Santo Espírito faça isso, nos ajude, Pai, para que, entendendo a Tua Palavra, nós nos tornemos praticantes da Tua Palavra e não meros ouvintes. Age no nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, com convencimento, com transformação, com ânimo e motivação para fazermos a Tua vontade e andarmos nos Teus caminhos. Abençoa cada família que está aqui, ó Pai, recebendo por meio da tecnologia esta palavra, e abençoa-nos, Pai, para que sejamos fortificados e fortalecidos pelo Senhor mesmo. É o que nós pedimos e agradecemos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós protestantes somos frequentemente acusados de termos dividido a Igreja de Cristo. E isso é uma mentira, é uma grande mentira. Cerca de 100 anos antes de Martinho Lutero, aquele monge agostiniano, ter afixado as 95 teses contra erros da Igreja Católica, especialmente contra a venda e comércio das indulgências, que era um comércio do perdão divino, não é? A Igreja estava cobrando para que as pessoas recebessem o perdão. Cerca de um século antes de Martinho Lutero, já existiram aqueles que são chamados de pré-reformadores, que se colocaram contra os erros da Igreja e que passaram a denunciar os erros e os desvios da Igreja Católica Apostólica Romana. Estes pré-reformadores foram mortos, a Igreja os matou, a Igreja os condenou ao Tribunal da Santa Inquisição e os matou, simplesmente porque eles discordaram da Igreja e eles alertaram o povo quanto aos caminhos errados que a Igreja da época, a Igreja Católica Apostólica Romana, estava tomando. Martinho Lutero não foi morto porque o povo da Alemanha o apoiou, né? E aí a Igreja não conseguiu matá-lo, mas o plano era matá-lo também. Lutero e os outros reformadores não tinham a intenção de sair da Igreja, eles tinham a intenção de reformar a Igreja, por isso o nome, reformadores, reforma protestante. Mas os papas e os bispos não queriam reformar a Igreja. Eles estavam no caminho de obscuridade, de cegueira espiritual. A Igreja, até aquela época, final da Idade Média, havia se enchido de doutrinas de homens, havia escapado totalmente à vontade de Deus, às prescrições da palavra de Deus. Eles não queriam ser reformados. E por isso foi que centenas de padres, monges e freiras
saíram da Igreja Católica Apostólica Romana e passaram a se congregar como Igreja de Cristo. E assim, uma nova igreja surgiu naquela época. Na Alemanha, a igreja recebeu o nome de luterana. Na Suíça e em outros países, recebeu o nome de Igreja Reformada, né, com uma menção à reforma que havia sido feita, não na Igreja Mãe, mas agora nas igrejas que haviam saído. Na Suíça, sim, Suíça Igreja Reformada, e na Escócia e em outros países, a igreja recebeu o nome de Igreja Presbiteriana, né, uma menção ao governo dos anciãos, ao governo dos presbíteros. Anos mais tarde, começaram a surgir divisões também nas igrejas protestantes. Algumas igrejas protestantes se dividiram por discordar entre si de posições doutrinárias. A Igreja Católica Apostólica Romana seguiu se dividindo também, não é? Em 1054, houve um grande racha entre as igrejas do Ocidente e as igrejas do Oriente, que deu nascimento à Igreja Ortodoxa. No Brasil, você teve criação de Igreja Católica Apostólica Brasileira, Movimento Católico Independente, Igreja Católica Carismática, Igreja Católica Conservadora do Brasil, dentre outras. Muitas divisões aconteceram na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas voltando ao protestantismo, infelizmente, não é motivo de orgulho que nós tenhamos tantas denominações, tantas divisões. E a maioria dessas divisões aconteceu por conta de pecado, por conta de falta de união, por conta de não entendimento da palavra de Deus, de pontos discordantes de doutrinas, de grupos que estavam entre nós, mas passaram a não entender determinadas doutrinas e decidiram sair. A própria Igreja Presbiteriana passou por algumas divisões no decorrer da história aqui no Brasil. E nós poderíamos dizer, irmãos, divisões desnecessárias. Eram pontos que poderiam ser trabalhados com oração, com longanimidade, com amor. Algumas divisões que tivemos foram por questões administrativas, não deveriam ter acontecido. O texto que nós acabamos de ler nos mostra, então, Paulo lidando justamente com a questão das divisões, das divergências. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e aquela igreja, podemos afirmar, no Novo Testamento, é a que mais apresenta este problema de divisões internas. Isso era um problema para Paulo, por isso que ele escreve tantas linhas, não apenas essas que nós demos, mas outras que surgirão, contra as divisões, mostrando o grande problema que é nós termos uma igreja que está dividida. Isso era um problema para a época e é um problema para nós também, né? Não podemos achar que está tudo bem pelo fato de nós termos divisões e mais divisões na igreja evangélica ou na igreja protestante. Olhando para o texto, nós podemos ver duas grandes divisões neste texto. E a primeira delas é quando Paulo fala sobre a exigência da unidade. A exigência da unidade. Note, não é uma opção. Estarmos unidos não é uma opção, é uma exigência. O apóstolo Paulo começa falando, no verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele começa, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse, irmãos, eu rogo em nome de Jesus Cristo que vocês tenham unidade, que vocês sejam unidos. E por que a citação de nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante? E Paulo faz questão de começar o texto citando nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo orou pedindo que fôssemos unidos. Em João, capítulo 17, versos 22 e 23, um trecho da oração sacerdotal, nós lemos: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um,
como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nosso Senhor Jesus orou pedindo ao Pai que nós estivéssemos unidos. Por isso que Paulo começa aqui citando, rogando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele segue: que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Em outras palavras, que vocês tenham o mesmo discurso, que não haja entre vocês divisões, que vocês acertem o discurso, que vocês falem a mesma coisa, que não sejam vozes dissonantes, mas consonantes. E ele segue dizendo: antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Inteiramente unidos, você percebeu, na mesma disposição mental. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? É claro que cada um de nós tem pensamentos diferentes, né? Não há duas criaturas com os mesmos pensamentos, nem irmãos gêmeos. Mas a ideia aqui é que a igreja tenha um mesmo pensamento, uma mesma forma de pensar, uma mesma forma de trabalhar as doutrinas na mente, um mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo rumo. E na sequência, e no mesmo parecer. Parecer já é uma palavra que aponta mais para julgamento, né? Conclusões, essa é a ideia. Em suma, meus irmãos, Paulo está pedindo, em nome de Jesus Cristo, que os crentes tenham o mesmo discurso, a mesma forma de pensar, as mesmas conclusões sobre a fé. Em outras palavras, ele está pedindo que a igreja ela tenha unidade de propósito, de fala, de pensamento. A unidade do povo de Deus é uma exigência de Deus e é uma bênção também. No nosso culto familiar, nós lemos o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando Davi escreveu esse salmo, o reino não havia sido dividido ainda entre reino do norte e reino do sul, mas já havia algumas divisões ali entre tribos, e Davi está chamando a atenção para o fato de que a bênção de Deus, ela acontece quando há uma unidade no povo de Deus. E a figura preciosa que ele usa aqui, que todos os nossos irmãos do passado entenderam, foi a figura de Arão, o sacerdote, o óleo da unção descendo sobre a sua cabeça, passando pela barba e pela gola de suas vestes. Aqui nas vestes do sacerdote, no seu peitoral, havia 12 pedras preciosas, e cada uma das pedras tinha relação com uma das tribos de Israel. Então, é o óleo precioso de Deus descendo pela sua barba e indo até as tribos de Israel, o povo de Deus. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Lucas, voltando para o Novo Testamento, escreveu Atos dos Apóstolos, e ele deu testemunho, divinamente inspirado, de que na igreja primitiva, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Atos 4, 32. Paulo, escrevendo aos Efésios, pediu a eles que eles fossem um, porque eles tinham apenas um Senhor. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a unidade entre os crentes não é uma opção, é uma exigência da palavra de Deus. As diversas igrejas protestantes que existem deveriam pensar seriamente nesta questão
e quem sabe trabalhar uma aproximação para que, com base na palavra de Deus, pudesse haver uma união. Eu sei, irmãos, que isso é muito difícil, porque em séculos de protestantismo, e especialmente aqui no Brasil, né, em mais de um século e meio de protestantismo no Brasil, nós tivemos denominações que não dão importância à palavra, né? Muitas denominações surgiram, e algumas que nem são de Deus, algumas que nem se constituem igreja verdadeira. Mas eu me refiro especialmente às históricas, que dão mais importância à palavra de Deus. Deveria haver uma preocupação em que nós estivéssemos mais conformados à palavra de Deus, e isso geraria união. Mas trazendo para um nível mais próximo de igreja local, as igrejas em que nós convivemos, nós deveríamos nos esforçar na igreja local para preservar a unidade do Espírito entre nós, que é o que Paulo escreveu aos Efésios. Note, Paulo não escreve aos Efésios dizendo que eles devem criar unidade. A unidade já foi criada, nós já estamos unidos nos laços do sangue da cruz, né, do sangue de Cristo. Nós todos estamos na mesma família, somos irmãos, não tem como você deixar de ser irmão, nós somos irmãos. O que Paulo está dizendo aos Efésios é que eles se esforcem para preservar a unidade, porque essa unidade pode ser ferida ou enfraquecida, e a nossa função é preservar esta unidade. Nós devemos nos esforçar para termos o mesmo discurso, como Paulo está ensinando os coríntios aqui, a mesma fala, para que o mundo olhe para nós e pense: olha, aquele povo é unido, aquele povo fala a mesma coisa. Nós devemos nos esforçar para ter os mesmos pensamentos, as mesmas conclusões, gerar uma unidade entre nós. Estou falando agora de igreja local, o que é, claro, bem mais fácil do que quando nós pensamos em denominações. Mas mesmo numa igreja local, talvez você pense: pastor, é muito difícil isso. Eu entendo que é difícil, mas é possível. É possível. E como é possível? Ora, pelo menos 3 coisas que tornariam a unidade de uma igreja local fortalecida. Primeira, com humildade, considerando os meus irmãos superiores a mim mesmo. Quando numa igreja as pessoas têm esse nível de humildade, de considerar os outros superiores a si próprios, se cada um age dessa forma, nós não vamos ter cada um querendo impor a sua posição sobre o outro, cada um querendo colocar a sua ideia como se fosse a melhor. Nós, numa igreja de pessoas humildes, amadurecidas, as pessoas de fato se submetem uns aos outros. Pense numa igreja em que todos têm esse espírito de humildade, de que ninguém quer impor as suas ideias sobre os outros. Nós teríamos um belo reforço na unidade. Humildade, então, é o primeiro ponto. O segundo é amor, visando o bem geral da comunidade e não o meu bem próprio. Por vezes nós temos ideias pensando em nós mesmos na igreja local, não pensando na igreja como um todo, no bem da igreja, né, na unidade da igreja. Nós temos ideias próprias e queremos passá-las sobre todos. Isso não é amor. Isso é amor próprio, é amor egoístico. Quando você pensa com amor para com o povo de Deus, para com a igreja de Deus, então você vai pensar na unidade, você vai pensar que um exército dividido, ele não avança. Nós temos que trabalhar para que o exército esteja totalmente unido, com sabedoria, discernindo quais são os assuntos essenciais à fé cristã e quais são aquelas questões secundárias que só trazem divisão. Nós devemos estar unidos nos grandes assuntos da fé, nos assuntos que de fato são essenciais. Há algumas questiúnculas reduzidas e pequenas que só trazem divisão. Então nós temos que ter sabedoria e discernimento para entender que nós devemos estar unidos naquilo que realmente é primordial, é importante para o bem da igreja. Ora, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, nós acabamos de ler, ele mostra a fórmula, ele mostra a solução. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando os outros em amor. É possível, irmãos, é possível nós termos uma igreja com união, com unidade, quando há crentes maduros, quando há crentes que de fato pensam na igreja como um todo e não pensam nas suas próprias questões e no seu próprio bem-estar. Lembre-se então, esta é uma exigência da palavra, a união, a unidade entre os irmãos não é uma opção, nós devemos trabalhar por isso, nós devemos nos preocupar com isso, para que haja unidade entre nós. Depois de Paulo, então, escrever o começo aqui dessa exortação, mostrando a exigência da unidade, ele vai para o que eu percebo aqui um segundo ponto. Paulo vai mostrar a insensatez das divisões. A loucura, a incongruência, a incoerência, a insensatez das divisões. No versículo 11, acompanhem comigo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Nós vimos há alguns domingos que uma das fontes de Paulo tomar conhecimento dos problemas da igreja de Corinto foram pessoas da casa de Cloe. Nós não temos muita informação sobre quem foi essa Cloe, nem sabemos se ela estava viva, porque a informação vem dos da casa de Cloe, mas certamente era uma família, uma casa, né, uma mulher que tinha uma casa, uma família que estava em Corinto, né, e esses da casa de Cloe levaram informações a Paulo de brigas que estavam acontecendo dentro da igreja. E que brigas eram essas? Por que essas brigas estavam acontecendo? Verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Os coríntios estavam vivendo ainda como eles viviam antes da conversão. Os coríntios eram gregos. E entre os gregos havia um costume de exaltar os mestres da filosofia, de exaltar os mestres do saber e do conhecimento. Entre os gregos havia isso. Eu sou de Sócrates, eu sou de Platão. E agora eles trouxeram esse costume antigo para dentro da igreja. E alguns estavam se dizendo, então, de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. Estes que se diziam de Paulo estavam pensando em Paulo como fundador daquela igreja, que de fato o fora. Paulo foi quem iniciou a igreja de Corinto. Provavelmente os mais velhos eram deste grupo, aqueles que haviam conhecido Paulo. Então, eles diziam, eu sou de Paulo, eu sigo a Paulo. Outros se diziam de Apolo, porque assim que Paulo saiu de Corinto, foi Apolo quem o substituiu. E Apolo era um grande pregador, poderoso nas escrituras. Apolo vinha de Alexandria. Alexandria era a grande capital intelectual da época, uma cidade de muito conhecimento. Apolo tinha uma grande oratória, pregava muito bem, era um pregador impressionante, diferente de Paulo. Paulo escrevia muito bem, tinha uma grande cultura, um grande conhecimento, mas Paulo não era um homem eloquente. Aliás, veja o que os coríntios estavam falando de Paulo, 2 Coríntios 10, 10. 2 Coríntios 10, 10 diz assim, Paulo falando o que eles falavam de Paulo. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Era essa acusação de alguns coríntios para com Paulo. As cartas são fortes, a escrita dele é pesada, mas quando ele aparece aqui, a presença dele é fraca. E a palavra desprezível. O que mostra que eloquência não era o que Paulo tinha. Apolo tinha eloquência. E aí os irmãos podem pensar e imaginar, num contexto de crentes imaturos, alguns dizendo, não, eu sou de Paulo, Paulo é que é um grande pregador, Paulo é que é um grande escritor, e os outros dizendo, não, eu sou de Apolo, Apolo é quem tem o poder, Apolo é quem prega bem. Em uma igreja de crentes maduros, isso não seria um problema.
Em uma igreja de crentes maduros, eles diriam o seguinte: como Deus é bondoso para conosco. Nós temos uma complementaridade aqui. Nós temos um servo de Deus que escreve com grande conhecimento e um servo de Deus que fala com grande conhecimento. Olha como Deus usa os dons para eles se complementarem. A riqueza dos dons abençoando a igreja. Numa igreja de crentes maduros, seria essa a reação. Numa igreja de crentes imaturos, com pouca espiritualidade, o que aconteceu? Torcida, partido. Não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. O terceiro grupo era o de Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, tá? Então Cefas é Pedro. Nós não temos registros de que Pedro tenha ido a Corinto, mas Pedro era muito conhecido por ser um apóstolo. E havia ali um grupo que se julgava o grupo dos seguidores de Pedro. O quarto grupo era o grupo que se autodenominava o grupo de Cristo. Os estudiosos, estudando as duas epístolas, chegam à conclusão de que esse era o grupo mais soberbo. Eles diziam, não, nós não somos nem de Apolo, nem de Pedro e nem de Paulo, nós somos de Cristo. Isso parece bonito, mas eles eram soberbos. Eles eram um grupo à parte também. Observe então, meus irmãos, que a igreja estava dividida. As brigas estavam acontecendo porque cada grupo se julgava com a verdade. Cada grupo se julgava superior ao outro. Era uma igreja com 4 grupos pensando diferente. Paulo escreve as próximas linhas, então, mostrando como isso é insensato, como isso é infantil. E ele mostra isso com 3 perguntas. Primeira pergunta, observe aí no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Essa é a primeira pergunta. Cristo agora está dividido em 4 partes? Cristo tem 4 opiniões diferentes? Cristo morreu 4 vezes? Veja a insensatez de você ter numa igreja 4 grupos. Cristo está dividido agora em 4? Paulo está mostrando que a existência de um só Senhor deveria ter gerado discípulos com o mesmo pensamento, com o mesmo discurso, com as mesmas conclusões. Segunda pergunta, foi Paulo crucificado em favor de vós? Como que se Paulo dissesse, eu, Paulo, foi que salvei vocês, para vocês me seguirem? Eu fui crucificado para vocês me seguirem? Pedro foi crucificado para vocês o seguirem? Apolo foi crucificado, morreu, salvou vocês para vocês o seguirem? Observe como Paulo está mostrando a insensatez de você ter partidos na igreja. Foi Paulo crucificado em favor de vós, por acaso, para vocês seguirem a Paulo? E a terceira pergunta, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Por acaso, no batismo, vocês ouviram, eu te batizo em nome de Paulo? Ou eu te batizo em nome de Cefas? Ou eu te batizo em nome de Apolo? Vocês ouviram isso no batismo? Como é que vocês podem ser de algum outro que não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de quem vocês foram batizados? Paulo então demonstra que é uma insensatez, uma incoerência muito grande alguém se dizer seguidor de Paulo, sendo que Paulo não morreu por ele, ele não foi batizado em nome de Paulo, está tudo errado. O mesmo se dá com Apolo e com Pedro. Então Paulo, na sequência, demonstra, abre um parênteses para mostrar que além de ele não ter o seu nome na fórmula batismal, o que é óbvio, graças a Deus que ele batizou pouca gente naquela igreja. É o que ele diz, verso 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, que eram ali fundadores da igreja. E no verso 16, também batizei a casa de Estefanas. Então, ele tinha batizado pouca gente ali, e agora ele dava graças a Deus. Porque se ele tivesse batizado mais gente, possivelmente tivesse um grupo ali maior dizendo, nós somos de Paulo. Irmãos, a insensatez das divisões, a insensatez
das divisões. Nós temos um único Senhor, que morreu na cruz por nós, no nome de quem nós fomos batizados. E ele é o único digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. O próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido ficaria deserto e uma casa dividida cairia. Marcos 3, 24 a 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Paulo, quando soube que duas irmãs estavam brigando em Filipos, ele escreveu diretamente a elas, Filipenses 4:2. Paulo rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs estavam brigando tanto que a notícia já havia chegado a Paulo. E aí Paulo escreve diretamente a elas, Evódia e Sintique, eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor. Então, meus irmãos, divisões na igreja são formas de demonstrarmos a nossa insensatez, a nossa imaturidade, a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade. Nós temos essa tendência pecaminosa, né, de nos dividirmos em grupos, em pensamentos, mas isso não deveria existir. A maturidade de crentes deve levá-los a pensar que nós devemos trabalhar pela unidade, porque a unidade é requerida nas Escrituras. Trazendo para os nossos dias, nós vemos não apenas as divisões denominacionais, mas nós vemos outras divisões também, motivadas por personagens históricos que não queriam essas divisões. Há registro de João Calvino, repudiando o termo calvinista. Há registro histórico disso. Quando ele soube que alguns estavam se denominando calvinistas, ele repudiou, porque ele não representa o Evangelho. Quem representa o Evangelho é Cristo. E assim nós podemos fazer as mesmas perguntas hoje. Acaso Cristo está dividido? As mesmas perguntas de Paulo. Cristo tem vários ensinos contraditórios. Então, por que tantas divisões? É lamentável que denominações tenham saído umas das outras por motivos tão fúteis, muitas vezes. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foi João Calvino crucificado em favor de vós? Foi Jacobus Arminius crucificado em favor de vós? Foi Gunnar Wingren ou Daniel Berg crucificados em favor de vós? Foi John Wesley crucificado em favor de vós? Quem foi crucificado em favor de vós? Foi Jesus Cristo. Então nós deveríamos falar mais de Jesus Cristo. Porventura fostes batizados em nome de João Calvino, Jacobus Arminius, ou em qualquer outro nome que não Jesus Cristo? Por que eu estou dando ênfase nisso, meus irmãos? Quem está nas redes sociais sabe. Tem crentes que ficam tão impressionados com os escritos de João Calvino, que sem dúvida nenhuma foi uma bênção para a igreja, um homem extremamente usado por Deus, mas crentes que param de falar de Jesus e só falam em João Calvino agora. Isso está certo por acaso? O mesmo acontece com aqueles que só falam em Armínio e se esquecem de falar de Cristo. Isso não está certo. Nós devemos usar os escritos destes homens. E no nosso caso, especialmente os de João Calvino, não é? Mas eles estavam escrevendo para glorificar a Cristo. Eles não estavam escrevendo para que eles tivessem qualquer tipo de glória. Nós devemos ler todos os autores, nossos antepassados, né? Aqueles que caminharam muito na teologia, na interpretação da palavra. Devemos subir nos ombros desses gigantes, mas para enxergar a Cristo, não para glorificar o nome deles. Nosso foco deve ser sempre Cristo. Foi Ele quem morreu por nós. Foi Ele quem ressuscitou. É Ele que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Foi Ele quem venceu a morte e um dia voltará para buscar os seus. Então, falemos de Cristo, que os nossos pensamentos estejam nele. Falar mais de outra pessoa, seja quem for, é idolatria.
Apreciar mais qualquer outra pessoa do que Cristo é idolatria. E está cheio de crentes idólatras que não percebem isso, que estão idolatrando homens ao invés de pensar em Cristo. Talvez você seja um deles. Analise aí a tua vida. Você tem escrito mais sobre quem? Sobre personagens históricos ou sobre Jesus Cristo? Você tem falado mais sobre quem? Sobre personagens históricos ou sobre Jesus Cristo? O mesmo vale para pastores mais próximos, pastores famosos nas redes sociais. Não os idolatre. Não peça autógrafos a estes pastores. Isso acontece. Não haja como se esses pastores fossem santos. Esses pastores são pecadores. Todos nós, pastores, somos pecadores. Nós travamos uma luta diária na questão da santificação. Nós somos de carne e osso. Não haja como se pastores fossem seres de outro mundo, como se nós fôssemos santos sem pecado na terra. Não idolatre, isso faz mal para os pastores. Não os idolatre. Trate-os com respeito, como irmãos na fé, como irmãos mais velhos talvez, mas não os exalte, não os idolatre. Isso faz mal para eles, faz mal para os pastores. Em suma, meus irmãos, nós não devemos seguir a homens, nós devemos seguir Jesus Cristo. Aquela igreja estava seguindo Paulo, Pedro e Apolo, e alguns soberbamente dizendo seguir a Cristo. Mas eles estavam divididos, e Paulo lhes dá uma dura palavra aqui, mostrando a insensatez das divisões. Que nós não tenhamos divisões entre nós na igreja local, que nós nos esforcemos para sermos unidos com uma só mente, um só coração, lutando juntos pela fé evangélica, pensando em Cristo, nos valores do reino, pensando no bem da igreja, na unidade da igreja. Um exército dividido não avança. Pensando nas coisas realmente importantes da fé cristã, deixando as questiúnculas, os pontos secundários e terciários de lado, para que nós tenhamos unidade no povo de Deus. Porque é só com essa unidade que nós teremos a bênção completa e repleta de Deus que vem sobre a unidade. Não vem sobre a desunidade, vem sobre a unidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.